Aqueles que trouxeram as nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28 e 29. Conhecido, versículo muito lido pela igreja, muito lido, muito falado. Quero pegar alguns textos. Depois também Romanos, capítulo de número 8, rapidamente. E Filipenses, capítulo de número 2. Vou estar lendo este daqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, e versículo de número 28. A igreja de Cristo, ela sabe este versículo de cor. Ela conhece este versículo. Louvado seja Deus. Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Filipenses, capítulo de número 2, conhecido também, muito lido, muito falado. É um texto que vai falar da glória do Senhor, que Ele não ousou em trazer, antes deixou lá em cima, se esvaziou de toda ela. Filipenses, capítulo de número 2, versículo conhecido da igreja, mas vamos ler porque é Bíblia e nós estamos na igreja. Louvado seja Deus. Capítulo 2, eu vou ler só o versículo de número 5. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E Romanos, para terminarmos, Romanos 8, versículo de número 26 ao 30. Mas eu vou ler só o 28. Vou ler o 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é o que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu e também predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. Os que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus, grande seja o nome do Senhor. A base desse texto e deste versículo e desses capítulos que eu li, eu vou pegar o capítulo de número 11, do versículo de número 29, a qual o próprio Senhor, não usando pouca de outras pessoas, como de Paulo, sendo homem de Deus, ou de outros apóstolos. Aqui este próprio versículo, ele fala da sua própria boca e com ela e com seu corpo, perante os discípulos. Então eu vou tomar este versículo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Evangelho de Mateus, evangelho conhecido, evangelho muito lido, o evangelho que foi escrito para o povo gentil, se não me falha a memória, com muitas parábolas, como no capítulo 12, no capítulo 13, que Jesus enfatiza e mostra o reino dos céus, que Jesus vem mostrando a sua plenitude e o que seria lá em cima, e como nós deveríamos nos portar na face da terra, como nós deveríamos ser. E neste versículo, creio eu que Jesus ali
no monte, como Jesus gostava muito de estar, à roda dos seus discípulos, conversando com eles, ele começa a mostrar para o discípulo, para Pedro, João, Tiago, depois de escolher, depois de chamar, nomear os 12, ali, creio eu que ele olha para um e para outro, ele vê a característica de cada um, e olhando para cada um, dentro do coração, ele sabia da história de cada vida que estava do lado dele. Ele sabia que Judas o iria trair, como você pode ler. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Ele sabia de cada um. Ele sabia que João deitaria do lado dele, no seu ombro, para poder estar ali na ceia. Ele já conhecia todas as coisas. E Jesus, por ser onisciente, ele tinha a presciência de saber e de conhecer o ser humano. E neste versículo, creio eu, que ele olhando dentro do coração dos discípulos, ele olha para eles e fala para eles assim: agora vocês olham para mim e começam a entender quem é o mestre que anda com vocês. Quem é aquele que um dia veio em carne, nasceu de uma virgem, ressuscitou, que cresceu, teve os mesmos princípios que vocês, as mesmas dores, sentiu os mesmos desejos. E olhe para mim, que vocês vão ver o que eu quero que você aprenda de mim. Jesus, quando decorre essa história, ao narrar, ao falar sobre isso, sobre essa narrativa, Jesus ele começa a dizer o seguinte: aprendei de mim. Olha o que Jesus fala: aprendei de mim. Se ele fosse pegar a característica de Pedro, nós vamos entender que lá no Getsemane, capítulo de número 26 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está ali, já pronto para ser entregue a Pilatos, para ser entregue na mão dos malfeitores ou dos seus inimigos, para ser crucificado, o que acontece? Ali quando chega Judas e dá um beijo na sua face, e eles pegam ele com varas, com paus e aprisionam Jesus. Jesus conhecia o coração de Pedro e sabia que Pedro ele era um homem sanguíneo. Então naquele momento Pedro tira da sua espada e corta a orelha do soldado, conforme a história nos narra. E ele corta a orelha daquele soldado. Jesus novamente coloca a orelha de volta na face do rosto daquele homem e olha para Pedro e fala: Pedro, tu não aprendeu nada do que eu te ensinei. Lembra do que eu falei para você lá, Pedro, lá atrás, quando você estava sentado junto comigo? Lembra no capítulo de número 13, Pedro, de João, quando eu estava sentado, eu tomei uma bacia e disse que o maior ele teria que servir o menor. Eu peguei aquilo dali para mostrar para você que eu sou igual a você. Eu vim para te salvar e resgatar, mas eu vim para te ensinar que o reino dos céus, além de ser conquistado à força, nós temos que criar um coração. E que coração é esse que eu quero que você aprenda? É um coração de menino e criança, uma mentalidade de adulto, Pedro, mas que o teu coração seja pequenino para poder entrar no reino dos céus. Mas Pedro não entendeu nada daquilo que Jesus queria, mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Ô pastor Camargo, como assim, Sidney? Ele sabia que Pedro era um homem nervoso. Ele sabia que Pedro era um homem, se pisasse no calo dele, ele dava um tapa na orelha. Ele sabia que o Sidney é um homem que, se você às vezes tentar me tirar do sério, você vai me tirar do sério. Porque às vezes eu sou assim, eu sou sanguíneo, e às vezes eu sou desse jeito. Mas Deus ele não tira isso de dentro do ser humano. Você já parou para analisar que Deus não tira isso de dentro do ser humano? Deus ele te ensina a lidar com as suas características. Ele te ensina a modelar a si próprio. Você nunca vai mudar. Você vai tirar o pecado, você vai tirar a prostituição, a lascívia, a avareza, mas o seu ser que foi criado, você vai continuar sendo ele. Então Jesus, conhecendo Pedro, Jesus fala para ele assim: ó Pedro, agora eu vou te mostrar o seguinte, o que você deve fazer. Você deve aprender de mim. Aí creio eu que ele olha para Judas. Quando Judas ali dá um beijo nele, a Bíblia relata, e ele vai falar assim. E Jesus fala: amigo, com um beijo tu traíste o Filho do Homem, o Filho de Deus. Você vai entender
que naquele momento Jesus olha para Judas, é como se nós voltássemos no tempo. Não está escrito. E tudo aquilo dali que ele ensinou para ele não aprendeu nada. Ele olha para todos os discípulos e fala: você não aprendeu nada de mim. Vocês ainda não aprenderam. Nós vamos analisar no Evangelho de João, no capítulo de número 23, que a Bíblia vai narrar e vai falar sobre capítulo 21, se não me falha a memória, ou 20. Eu estou com um pouco de problema na coluna, mas Deus está no controle. Eu estou aqui só pela misericórdia. Mas, mesmo, eu já falei uma vez aqui, mesmo que minha coluna caia no chão, e mesmo que eu possa cair aqui, mas eu continuo pregando deitado para você ouvir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande seja o nome do Senhor. Quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a interpretar pelas maravilhas e as grandezas do Espírito Santo, eu começo a ver as grandezas de Deus. E ali eu começo a analisar no capítulo de número 20 do Evangelho de João, Jesus agora aparecendo aos discípulos quando os discípulos foram embora e largaram ele. E ali Jesus aparece naquele mar e começa a acenar para ele, e eles lá pescando. Pedro já despido no meio de uma pesca, e eles começam a ver: quem é aquele homem lá? Aí um olha, o outro olha, e João fala assim: aquele é o mestre. Aquele é o mestre. Então quando Pedro vê, Pedro pula novamente dentro d'água, porque ele vê que estava nu. Ele vê que estava faltando algo nele. Ele vê que ele não poderia chegar na presença do mestre daquele jeito. Mas o que eu olho para isso e o que eu vejo é Lucas capítulo de número 5. Quando Jesus está ali em frente ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e agora depois de descer do monte, Jesus ali ele passa e ele vê um barquinho parado na areia, e ele vê Pedro, João e Tiago juntando as redes, e ele vê assim: o que vocês estão fazendo? Nós estamos guardando porque não pescamos nada. E ele fala: não, bota tudo novamente e vamos sair até ali na frente. E a Bíblia relata que eles saíram até um pouco à frente. Eles não saíram para mar fundo. E Pedro olhando, e ele parou ali. Então ele começou a ensinar o povo e a pregar o povo, e a divulgar o evangelho da preparação da paz. O evangelho que muda a vida, que transforma a vida. O evangelho que dá mudança de caráter. O evangelho que transforma nações. O evangelho que leva para morar no céu, porque a vontade de Deus é que todo homem se salve. Então o que acontece aqui? Acontece que Jesus, depois de pregar, depois de anunciar para eles, Jesus fala para eles: agora lance a rede ao mar. E eles lançando: Senhor, mas nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas segundo a tua palavra, eu irei jogar esta rede aí, irei trazer novamente esses peixes, e irei pescar o que o Senhor está falando. E segundo a Bíblia Sagrada, eles jogam e trazem aqueles peixes. O que eu quero relatar com isso? Que ali naquele momento, Pedro, depois de chegar à areia, Pedro se dobra perante ele e fala: Senhor, eu não sou digno de chegar até ti, que sou um homem pecador. Aparta de mim, Senhor. Segundo a Bíblia relata. E o que eu volto em João capítulo 20? Eu volto a dizer agora que o seguinte: que eles não aprenderam aquilo que Jesus ensinou para eles. O que Jesus ensinou: um evangelho de verdade, um evangelho de poder e clareza. Jesus passava pela cidade como passou em Caná da Galileia. Em Caná da Galileia, segundo relata a Bíblia Sagrada, Jesus foi convidado para entrar numa festa. E naquela festa Jesus fez o seu primeiro milagre, segundo os livros, os canônicos da Bíblia Sagrada. Segundo os livros apócrifos, que a gente não pode dar ênfase, fala que Jesus ele já tinha muito poder e autoridade, como o livro lá os livros ali, fora o que está da Bíblia. Então o que acontece? Como Tomé, como outros livros, que dá muitas características de quem era Jesus. Capítulo de número 3 do Evangelho de Lucas vai falar que Jesus aos 12 anos de idade já crescia com grande poder e autoridade perante Deus e perante a sociedade. Creio eu que as palavras que Jesus falava aos 12 anos de idade já impactavam o povo de Israel, já mudava
a história de Israel, mas a humanidade hoje não quer saber mais da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o intelecto humano, as coisas da vida, a soberba da carne, os desejos humanos, a internet, ou o Facebook, o WhatsApp tem falado muito mais forte do que a Bíblia Sagrada na vida da igreja dos dias atuais. Mas, meus amados irmãos, Jesus nessa noite veio para dizer para você: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e tomai sobre vós o jugo que é leve e que o fardo não é pesado. Jesus nessa noite, Ele veio para mudar a história da tua vida e a história da minha vida, porque aonde Jesus está, Ele muda a história. Sube a terra, meu Deus, rebandu que as terras vácia, andarabe, andocoma, narasai, embandu que as tude coma, narasai. Então, depois que Jesus ali está em João, o que acontece? Acontece que Jesus, quando vai procurá-los, Jesus olha: cadê? Cadê aqueles homens que andavam junto comigo? Voltaram a fazer a sua vida, voltaram a sua vida normal. O que era a vida normal? Quem era Pedro? Era um pescador, voltou a pescar. Quem era João? Pescador, voltou a pescar. Quem era Tiago? Voltou a pescar. Todos eles voltaram à sua vida normal e cotidiana. Sabe por quê? Porque deixaram os princípios de Deus. E sabe o que Jesus está falando ao meu coração? O Espírito Santo de Deus me revela e fala para mim. Está falando para mim: eita Deus de maravilha, como tu és bom, Senhor. Ele está falando: Sidnei, você está vendo aí? Quando você se afasta, quando você deixa, sabe o que você faz? Você faz a mesma coisa que eles. Você volta à sua vida cotidiana. Você volta a fazer aquilo que é da tua vontade. A tua vontade não é de saciar o desejo do Espírito, mas a tua vontade é de saciar o desejo da carne. E a carne, Sidnei, ela limita contra o Espírito contra a carne. Mas nessa noite eu quero te ensinar: aprenda de mim, Sidnei, comece a entender o que eu tenho para você. Aí o que acontece ali? Jesus olhando para eles, falando assim: coma, pode comer. Segundo a Bíblia relata que naquele lugar tinha uma brasa, tinha um peixe e tinha um pão. O que é isso? Tinha fogo, tinha alma e tinha alimento. Jesus está falando agora. Aí Pedro, ele chama a atenção de Pedro: vem cá, meu filho, quero falar contigo. E ele olha para Pedro e fala assim: tu me amas, Pedro? Aí Pedro fala assim: eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Larga a sua vida normal. Larga os seus desejos dessa terra. Larga o que você está fazendo e comece a seguir o reino que eu te dei nas suas mãos. Sabe o que Jesus está falando? Largue a sua vida normal. Comece a dar muito mais ênfase ao reino de Deus. Comece a dar muito mais ênfase ao Senhor de Israel. Comece a dar muito mais ênfase, sabe por quê? Porque Jesus falou: aquele que ama pai, mãe e filho muito mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não está falando que você não tem que trabalhar. Ele está dizendo o seguinte: que você tem que me amar muito mais do que essas coisas. Você tem que me amar muito mais do que qualquer coisa nessa terra. Mas, Senhor, é tão difícil, Senhor, faltar o gás lá em casa quando eu estou desempregado. Senhor, é muito difícil, Senhor, quando a minha despensa está vazia. Senhor, é muito difícil, Senhor, eu ir para a igreja quando não tenho o que comer dentro da minha casa. Ei, meu amado, é muito mais difícil você ir para o inferno. É muito mais difícil você deixar de adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor por causa dessas coisas, ou você entender que aquilo tudo que está acontecendo é um momento de Deus na tua vida, e que tudo isso vai passar, e que Deus vai te dar 100 vezes mais sobre essa terra, porque Ele falou: aquele que largar tudo isso por causa de mim, receberá 100 vezes mais aqui, e ainda mais a vida eterna. Então tudo isso vai passar. O momento de angústia passa, o momento de aflição ele passa, o momento de dor
ele passa, sabe por quê? Porque Jesus, ele está dizendo para você: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Eu começo a ver, eu começo a narrar, eu não vou me demorar, e eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada, e eu começo a dizer, vendo Jesus agora olhando para a humanidade e dizendo assim: vinde a mim todos que estáis cansados. Jesus agora ele começa a ver o seu cansaço. Qual é o seu cansaço hoje? O meu cansaço foi porque eu fui para a praia. Não é pecado você ir na praia. O meu cansaço foi porque eu fui na cachoeira. Eu também fui. O meu cansaço foi porque eu estava no meu trabalho. Meu cansaço, Sidney, foi porque eu trabalhei, eu suei o dia inteiro e não consegui ir para a casa de Deus. Quando Jesus ele olha para a humanidade, Jesus ele não está vendo o seu exterior, ele não está vendo a sua carne, ele está olhando para o teu espírito, ele está olhando para a tua alma. Quando ele olhou para Israel, quando ele olhou para o povo, ele falou assim: vinde a mim, todos os que estão cansados. Ele estava querendo falar o que está escrito em João 8, que o Filho do Homem ele veio para quê? Para libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Aí o povo fala: mas nós somos libertos, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. Este homem diz aí que é o pão, que a gente estamos cansado, que é para chegar perto dele, que ele vai aliviar o nosso fardo. Ele não sabe que nós somos um povo que não andamos cansado. Jesus estava olhando para dentro do interior do homem, ele estava olhando para dentro da sua alma, ele está olhando para dentro da minha alma. Quando ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, ele está falando assim: Erivelto, eu sei que os teus problemas são grandes, mas joga eles sobre a minha vida. Sidney, o seu problema é grande, mas jogue sobre a minha vida. Ele está falando assim: Sidney, eu quero aliviar o peso da sua alma. E qual é o peso da alma? O peso da minha alma, meu amado, é quando eu estava naquela boca de fumo, olhando, sube a terra, dequebe andu, saciando o desejo da minha carne, e ali a minha alma estava no fogo ardente do lago de enxofre, e eu estava para ser morto, quando aquele homem sacou de uma arma, botou no meu rosto e disse assim: não tem jeito. Deus olhou lá do céu e falou: tem sim, vinde a mim, Sidney, que você está cansado dessa vida miserável que Satanás tem te colocado, esse fardo pesado em que você não aguenta. Não é o teu emprego, não é o seu dia cotidiano, mas sim as prisões da sua alma em que você está preso. Quando Deus olha para Davi, Davi era um homem que era rei de Israel, Davi era um homem que andava segundo as suas pompas, mas segundo a história narra que ele estava aprisionado por dentro, como está em Salmos 142. Pai, me liberta do cárcere para que eu possa te adorar. Pai, enquanto me encobria os pecados, a minha alma, Senhor, ela estava perecendo, os meus ossos se secavam. Salmos capítulo de número 32. Mas quando eu confessei e deixei, alcancei a misericórdia de Deus. Deus está falando assim: Davi, escreve agora o Salmo 51. E ele começa a escrever o seguinte: purifica minha alma com ísopo, Pai, para que eu possa ter a tua alegria. Pai, não retire de mim o teu Santo Espírito, porque eu sem o teu Espírito eu morro. Não tire de minha alegria, porque sem a tua alegria eu sou miserável sobre a face da terra. Não é o teu dinheiro que traz alegria para você, não é o carro zero da tua casa, não é o apartamento ou a casa própria. O que te traz alegria é o vigor do Espírito Santo, é aquele que muda a história da tua vida. Ravácia, terra andarábia, onde canta. Falta arroz, falta gás, falta feijão e falta emprego, mas não falte Jesus dentro do teu lar. Sabe por quê? Porque quando Jesus faltar, o que vai permanecer dentro do teu lar são 8 demônios, como diz a Bíblia Sagrada, porque saiu um e entrou 8 ali.
mas Jesus veio para aliviar o fardo pesado sobre a tua vida. E que fardo é esse? E que jugo é esse? O jugo da escravidão de Satanás. Mas o povo de Israel, quando Jesus falou: vinde a mim, que eu quero tirar o jugo, eles estavam achando que Jesus viria num cavalo branco, sentado com uma espada na mão para tirar eles do jugo do Império Romano. Mas Jesus não veio para libertar do homem, Jesus veio para libertar da garra do mal. Aonde o homem um dia se perdeu no Éden, segundo a Bíblia Sagrada, que o homem cobiçou e desejou as coisas da terra, desejou ali aquela árvore, e a ciência do bem e do mal entrou sobre a vida daquele homem. Então o que acontece? Como um pecado entrou pelo homem, Romanos 12, um pecado saiu também pelo homem, através de Jesus Cristo. Jesus nos veio para dar uma vida novamente. E que vida é essa? Uma vida eterna para morar no céu. Ele veio para nos livrar daquilo que nós estávamos presos. Ele veio para nos dar liberdade. Então, meu amado, se alguém na face da terra querer te apontar, tu olhe para ele e vê se ele tem um cravo na mão, vê se ele tem uma coroa de espinho na cabeça. Se ele tiver, você dobra o teu joelho no chão e fala: meu Salvador, eu sou falho e sou pecador, me perdoa, tira o fardo de mim. Mas se ele não tiver, repreenda ele. Mas se ele for te dar um conselho sábio e for segundo as Escrituras Sagradas, receba aquilo dali. Que às vezes durante 10 anos no Evangelho, 10 anos, graças a Deus, a gente acha que a tempestade ela nunca passa na nossa casa, não é, pastor? A gente acha que o vale ele só é mente para você, para ele, para outro, mas para mim não. Durante esses 10 anos, 6 da minha vida foram como professor de escola bíblica. Como eu já disse, por achar que estudava um pouco mais a Bíblia ou fazia um curso de teologia, porque tudo isso é bom, mas se o homem colocar no coração é perverso e ruim. E o que acontece? Deus ele me deu a primeira rasteira, que todos aqui sabem, que foi minha irmã ali no presídio. Deus começou a me moldar caráter. Minha mãe em cima de uma cama e a gente ali cuidando da minha mãe, botando fralda. A Silvia está aqui, padre, pastor, conhece a nossa história. Mas nada disso foi o que realmente Deus estava fazendo completamente. Fui para Jacuíba o ano passado, ano retrasado, e ali fiquei 1 ano. E ali realmente eu comecei a entender e ver o fundo do poço. Quando você é abandonado, quando as pessoas não te ligam mais, quando tudo está acontecendo e aquilo você acha que ia se acontecer no vizinho. O ano de 2013 para 2014 foi um ano terrível na minha vida. Um ano que, se Deus não segurasse nas minhas mãos, eu não estaria no Evangelho. Porque eu falo para você, como o evangelista Erivelto falou, é muito difícil. Mas eu digo para você, aonde eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Vou voltar para o mundo para me prostituir, comer as bolotas que lá existe? Vou voltar para a vida miserável que eu vivia, drogado, cheio de cocaína, bêbado nas ruas do Frade? Vou voltar a viver uma vida dissoluta? Aí eu começo a analisar a história da Bíblia Sagrada, não é do filho pródigo. Eu começo a analisar a vida de um jovem, que a Bíblia vai narrar sobre um jovem rico, para nós terminarmos. E a Bíblia vai falar desse jovem rico, em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 18. Vai falar deste jovem rico. E este jovem rico, a Bíblia começa a narrar que fala assim: e um jovem rico
E um príncipe, quer dizer, e um príncipe chegando até o mestre diz: mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus olha para ele: por que me chamaste de bom? Bom é só Deus. Bom é só aquele que fez todas as coisas. Mas eu vou dizer para você o que é bom para você herdar o reino dos céus. Olha só: amai a Deus acima de todas as coisas, não adulterarás, não furtarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele olha para Jesus e fala assim: mas então eu estou lá dentro do céu. Eu entrei no céu, então já estou lá dentro. Agora eu estou lá no céu, já estou até com a minha coroa lá dentro. Eu estou lá no céu com a minha coroa, minhas pedras, até galardão eu tenho, já estou me vendo lá. Eita Deus de poder e de glória, rampo que andará na sua tal. Contos que você não olha, que você não vê dentro da igreja, que é um exemplo de cristão, que você vê, e pontos também que você vê que não é nem a metade daquele jovem rico. Aquele jovem rico, ele não adulterava, ele não roubava, ele não furtava, ele não dava falso testemunho, e ainda honrava o pai e a mãe desde a sua mocidade. Se você olhar para aquele jovem, você vai ver um exemplo de cristão na vida dele. Se você olhar para aquele jovem, você vai falar: rapaz, esse cara é crente mesmo. Esse aí é o cara que chama no pé, o reteté, fala em língua, fala em mistério. E quando ele chega na igreja, fala: rapaz, o crente aí. Olha o cristão verdadeiro. Senhor, eu não adultero, Senhor. Eu não roubo, eu não furto. Aí Jesus olha para dentro dele assim: mas está te faltando alguma coisa. O que está me faltando? O Senhor falou que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, eu já honro eles. O Senhor está falando que eu não devo trair, roubar, ou matar, ou dar o falso testemunho. Eu não dou, eu sou um exemplo para a sociedade. O que está faltando para mim? Não falta mais nada. Falta você aprender de mim e tomar sobre vós o meu jugo. Falta você aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Falta você entender e vinde e descansar em mim. Jesus, ele estava oferecendo para aquele jovem, não era somente as coisas terrenas. Jesus não estava mostrando um milênio que iria passar sobre a terra. Jesus não estava mostrando para ele, pastor, conforme o trabalho, a busca dele, o que ele ia conquistar. Jesus não estava oferecendo para ele um diploma novo. Jesus não estava oferecendo para ele um cargo numa multinacional. Jesus não estava oferecendo para ele um carrinho de pipoca que seja, ou uma máquina de fazer algodão doce. Jesus não estava oferecendo isso para ele. Jesus estava oferecendo o céu para ele. Jesus estava oferecendo para ele a vida eterna. Jesus estava falando para ele assim: olha, falta ali uma coisa só. Vai e venda tudo que tu tens e dá aos pobres, possa me seguir. A história nós conhecemos. Nós sabemos que aquele jovem era muito rico e ele fica entristecido e vai embora. É isso que tem acontecido. Às vezes nós ficamos entristecidos porque algo nos falta deixar. Algo nos falta deixar de lado. Algo nos falta largar. O que eu vou largar, Senhor? Comece a analisar a tua vida. Eu não vou falar aqui sobre prostituição, sobre droga, sobre bebedeira na sua vida. Não, comece a analisar você mesmo. E comece a ver quem você era quando você começou com o primeiro amor e quem você é hoje. Quem você era fervoroso e quem você é. A Bíblia fala que nós temos que dar exemplo, temos que ser temperado e moderado com sal.
Eu falo isso para você porque essa palavra está falando direto ao meu coração. E Jesus está falando para mim, Sidney, eu quero tirar o jugo pesado das tuas costas. Eu quero mudar a tua história. Eu quero que você entenda que eu sou manso e que sou humilde de coração. E eu quero que você aprenda de mim nessa noite, Sidney. E o que eu devo aprender com Jesus. O que Jesus ele veio para nos mostrar sobre a face da terra. Qual foi os sentimentos, como eu li lá em Filipenses capítulo 5, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento era esse? Que sentimento que era esse que Jesus tinha pela humanidade? Eu quero dizer para você, um sentimento de amor. E que sentimento de amor é esse? Um sentimento de amor, eu volto a dizer novamente. E que sentimento de amor é esse? Um sentimento de amor. Mas que amor? O amor que está escrito em João capítulo 15. O amor que Jesus olhou e falou assim: aquele que dá vida pelos seus próprios irmãos, esse é digno de ser chamado meus discípulos. Aquele que dá vida e se entrega pela uma alma, esse sim é digno de entrar no reino dos céus. Sabe que amor é de Jesus para a humanidade? É um amor de morte, é um amor que levou ele à cruz, como diz o Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho único que ele tinha, para salvar a humanidade. Eu quero te dizer nessa noite: dá o teu filho por minha vida, nessa noite, sacrifica ele por mim. Você tem coragem? Você tem coragem de matar o teu filho por mim? Você tem coragem de levar ele ao sacrifício, como Abraão levou ali já, como Abraão levou Isaac naquele monte chamado Moriá, para sacrificar a Deus? O que Deus está falando para você nessa noite: aprenda somente com ele, aprenda, entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. Mas é difícil de confiar no Senhor quando o abismo está na minha casa. É difícil de confiar no Senhor quando as coisas faltam. É difícil confiar no Senhor quando eu estou dentro do buraco. É muito fácil de falar de vitórias e de bênção, porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Meu amado, quer dividir a sua luta comigo? Quer morar no quintal lá de casa, na rua 147, e eu morar na tua casa? Você quer mudar? Quer trocar comigo para você ver também o que eu passo, o que você também passa? Então, meu amado, cada um tem um problema para passar sobre a face da terra. Cada um tem um problema para passar sobre essas coisas na terra. Você tem dificuldade, e o que Jesus está dizendo é o seguinte: confia nele, seja como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Terra decanta, ravastu decoma narasai. Mas não queremos depositar o nosso fardo em Cristo. Eu quero depositar meu fardo aqui, ó. Deixa eu segurar meu fardo aí. O pastor também é ser humano. Pastora, segura meu fardo aí. A pastora também é ser humano. Segura meu fardo aí, vai. Ele também é ser humano. Eu sei que nós temos que orar um pelos outros, carregar o fardo uns dos outros. A Bíblia relata. Mas nós temos que confiar mais naquele que nos chamou. Nós confiamos muito mais em outras pessoas, às vezes. E eu vou dizer algo que Deus está falando aqui, pastor. Às vezes as pessoas confiam mais no ímpio do que no Senhor. Às vezes as pessoas confiam mais em mim do que no pastor lá da minha igreja. Não é da minha igreja hoje, que eu não estou lá na igreja lá. Mas é como eu estava. Às vezes as pessoas confiam mais no Elivelto, no evangelista, do que em Jesus. Não, eu não posso contar nada para o pastor. Eita Deus. Estou falando isso porque eu quero, não. Estou falando porque é isso. Deus está mandando eu falar. Não vou falar nada para o Pablo, não, que amanhã o frade todo está sabendo. Não vou falar nada, pastor. A Bíblia fala: confessai as vossas culpas uns aos outros. Chamar os presbíteros da igreja, ele vai orar por você e você vai ser curado. Antes você conversa com Deus, você fale com Deus, confia no Senhor. As pessoas não confiam mais. Eu falo para o Senhor aqui, pastor, sem medo de errar. Se Deus mandar eu revelar algo para o Senhor, eu vou revelar. E se o Senhor amanhã ou depois comentar, é o Senhor que vai pagar o preço por Jesus. Sou eu. A minha parte eu fiz. Eu vou chegar para o Pablo, para o presbítero. Eu vou falar: Pablo, está acontecendo isso, me ajuda. Amanhã ou depois você comentar: amém. Amém. Mas a nossa confiança maior
É naquele que nos resgatou das trevas e nos chamou para a luz. Naquele que falou e tem falado e que escreveu nessa noite, Salmos de número 3. Se dormimos e acordamos, ou se deitamos e nos levantamos, foi porque Ele nos sustentou. É aquele que está falando assim: filho, eu te tirei de um lago horrível. Salmos 40, eu te tirei desse lago de lodo, eu te firmei os teus pés sobre o rochedo, eu te dei um novo nome. É aquele que falou em Isaías 59, mesmo que a humanidade te esqueça, mesmo que a mãe esqueça o seu próprio filho, eu tenho você aqui, ó. Eu nunca vou esquecer de você. Ele está dizendo para você, porque você não confia em mim, deposita em mim o seu jugo, deposita em mim o teu fardo, aprenda de mim o que eu quero te ensinar. E o que eu quero te ensinar é o meu amor. O que eu quero te ensinar não é minhas línguas estranhas que eu falo. Eu não quero te ensinar os 9 dons que tem na Bíblia. Eu não quero te ensinar dom de revelação de língua, ou de interpretação, ou de visão. O que eu quero te ensinar é o que está escrito em Gálatas, capítulo de número 5, que Jesus falou. Jesus falou assim, ó: e o Espírito, ele se enche de quê? É de paz, é de longanimidade, é de benignidade, é de mansidão, é de temperança. Jesus, ele está dizendo para mim e para você: filho, eu estou mudando a tua história hoje. E para terminarmos, Isaías 53. Quem achar, tiver com a Bíblia aí, pode abrir, pode ler. Isaías capítulo de número 53. Algo que nós devemos aprender de Jesus. Você vê, mas eu tenho que aprender isso. Não, você tem que só entender. Olha só o que Jesus está falando. Pode ler, evangelista. 53, de 1 ao 5. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais digno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos dos aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. Castigo que nos traz a paz que estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Aleluia! Olha o que Jesus fez por você. Olha o que Jesus ele fez por mim. Foi pouca coisa? O Calvário foi pouca coisa para você? O Calvário foi pouca coisa para mim? O que Jesus fez pela humanidade, o que Jesus ele fez por todos nós não merecíamos, meu amado. E ele não poupou nada para fazer isso. E somente ele está dizendo o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei com Cristo, aprendei com Deus, aprendei porque Ele quer ser o autor todos os dias da tua história. Sabe por quê? Porque ninguém acreditou nele. Você acha que as pessoas vão querer acreditar? Você acha que as pessoas que me conheciam, muitos até acreditam, mas muitos não acreditam. Eu falo para você porque eu passava nas ruas do Frade, as pessoas viravam e falavam assim: eu quero ver o carnaval está chegando. Eu quero ver, evangelista, o carnaval está chegando. Foi assim que muitos falou para você? Não foi assim que muitos falaram para mim? Eu quero ver. Isso é fogo de palha, rapaz.
O Sidney, quando chegar no carnaval, ele vai colocar aquela tanguinha que ele usava, vai pegar a roupa da Silvânia ou da Silvia emprestada, vai pegar a roupa lá, rapaz, vai sair no bloco aí no frade, rapaz, com uma garrafa de cachaça na mão. Isso aí é tudo fogo. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes? Mas vai para 10, já foi para 10 carnavais. Pela misericórdia do Senhor. E eu quero que continue sendo 11, 12, 13, até a volta do Senhor Jesus. Não sou meu Pai, não sou meus amados, santo. A Bíblia fala que eu sou santificado, não sou perfeito, eu estou procurando a perfeição. A Bíblia relata também que as pessoas falam assim: ah, mas eu estou salvo. Eu sou salvo. Você é salvo em Cristo Jesus, claro, mas você está em busca da sua salvação. Sai dela um pouquinho, vive numa vida de conduta errada, para tu ver se você vai herdar o reino dos céus. Capítulo 7, 21 do Evangelho de Mateus. Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Nunca te conheci, rapaz. Não quero nem papo com você. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando para crente, Jesus está falando para cristão. Então, meu amado, nós temos que entender o seguinte: que nós estamos nessa terra em busca de uma plenitude melhor para a nossa vida, de uma justificativa, para quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele olhar e falar assim: poxa, meu filho, ele não mentia, porque ele falhava, mas ele entrava na minha presença e sabia entrar. Sabe qual era a diferença de Saul para Davi? Porque Saul não soube entrar na presença de Deus, mas Davi sabia entrar na presença do Senhor. Davi tinha um coração aquebrantado. Se quebrante na presença de Deus, seja realista com Ele. Quando tu pecar: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, os meus pecados. Não fala o nome do pecado para Ele: Senhor, hoje eu cobicei, Senhor, e o Senhor sabe que eu sou pecador e falho, Senhor, e miserável. Me perdoa, papai. Você quer ver Deus se agradar de você? Encosta num canto, chama Ele e fala assim: ô Pai. Chama Ele de Pai, meu amado, porque Ele é teu Pai, e Ele vai te ouvir. E seja sincero com Ele. Quando você for orar, você não tiver força de noite para orar, você já está cansado: Pai, o Senhor me conhece, sabe que eu estou cansado e eu não vou conseguir orar. Me abençoe em nome de Jesus, que eu estou dormindo. As pessoas querem ficar ali: Deus me ajuda. Não consegue falar meia dúzia de palavras com o Senhor. Seja sincero. Deus gosta de sinceridade com Ele. Deus é sincero com o ser humano. Deus não falha comigo nem contigo. Então Ele gosta. Quando você falhar, fala: Senhor, eu falhei, Senhor. O Senhor me conhece: pastor, eu falhei. É virar para o teu pastor e ter ele como um exemplo da tua vida e falar assim: ó, porque ele está aqui como liderança, a pastora está como liderança. Então você chegar: pastor, eu falhei mesmo, pastor. O negócio foi estreito do meu lado e não teve jeito não. Eu falo para você, teve uma vez que eu cheguei na minha igreja e falei: ó, pastor, o que foi, Sidney? Cheguei chorando lá, falei: pastor, não aguentei não. Cheguei em casa, meu cunhado agarrou meu cangote. O que você fez? A minha mão coçou e bateu no pé do ouvido dele e ele caiu no chão. Que isso, Sidney? Ele falou: estou falando a verdade, eu vou mentir. Que isso, Sidney? Misericórdia, vou orar por você. Aí ele orou por mim. Eu falei: Jesus, e chorei. Falei para ele: eu não adianta eu mentir, senão daqui a pouco as pessoas vão vir aqui e vão falar da minha vida para você. As pessoas vão vir dentro da igreja para comentar um com os outros. Então, antes de vir um comentário, eu quero comentar para você a minha falha. Eu nunca deixei cobertas as minhas falhas diante do meu pastor. Sabe por quê? Porque eu tenho ele como meu líder. Eu tinha, né? Porque hoje eu não estou lá, mas eu tinha ele como meu líder. Tenho ele como homem de Deus, porque para mim é um homem de Deus. Continua sendo um homem de Deus, foi ungido, preparado para estar em cima daquele púlpito como o pastor Camargo, como a pastora. Então eu tenho que entender que eu sou servo e ele é líder. Deus não me colocou para ser pastor. Quando Deus te colocar para ser pastor, aí sim você vai entender o cargo que você tem sobre as suas costas. Aí você vai entender as dificuldades que um pastor passa, e naquele grande dia ele vai dar conta de tudo de todas as almas que um dia passou por aqui. Você tem que entender. Então, meu amado, entenda uma coisa, aprenda de Jesus. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus.